Olá, boa noite. Olá, boa noite, meu povo. Como vocês estão? Estão me vendo e me ouvindo bem? Diminuiu um pouco. Ah, agora melhorou muito, né? Eu tava com uma luz estouradíssima. Olá, meu povo, bora rezar. Bora rezar. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Dai. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? E aí? Olá, Kátia Olá, Kist. Jéssica Martin. Vamos tentar botar Boa noite. um filtro aqui para ajudar a natureza. Ajuda, ajuda. Filtro é Mas vida. eu tenho medo de apertar nos filtros aqui. Vai te filmar, botar depois nos memes. Uma vez eu ia fazer a novena de Santa Giana e eu tinha salvo um de carnaval. Aí entrou só o meu rosto e a mulher. Eu sempre dou uma limpada antes de começar as lives. É. Eu limpar o filtro. Às vezes até as crianças baixavam alguma coisa com medo de acontecer isso. Kátia Kist, para rezar. Vamos. Gurias, estão ouvindo bem, porque a Dani já botou kkkk, então ela já escutou a história da novena da Santa Giana, então estão nos ouvindo bem. Bora. Quer uma música primeiro ou vamos com as rezas? Beleza, né? Então tá. Estão me vendo bem e ouvindo bem? Eu estou te vendo e te ouvindo bem. Eu não peguei meu fone, tô meio. Mas vamos lá. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Agora com o tom certo. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, porque sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, porque sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, porque sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais precioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração,
recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais precioso que eu posso te dar. Eu escolhi essa música por causa dessa parte da adoração, porque eu já estava pensando, Jéssica, como nos faltam músicas de adoração ao Espírito, né? Porque, obviamente, a gente faz súplica ao Espírito, mas esse passo que a própria Beata ali na guerra nos pedia para adorar como Deus. Eu fiquei pensando, gente, não tem quantas músicas tem. Mas cantando ela, eu comecei no tom errado. A Eliana, ela tem uma potência maior de voz, essa música dela. E eu ouvi a primeira vez que ela cantou em público essa música. E a história da música é belíssima. Ela cantou num PHN, eu tava lá, ela disse, eu quero mostrar uma música que o Espírito Santo me inspirou. Ela tava numa depressão muito profunda, com vontade de abandonar tudo, assim. Abandonar a igreja, né? Cuidar só da família, largar tudo, assim. Foi um desgaste, sabe, Jéssica? Da missão, assim. Ela disse que tinha dado tudo, assim. Tinha, mas não saía mais nada. E rezava por ela, ela rezava isso, e nada tirava ela daquele estágio de depressão. Aí a mãe dela tinha feito agapoterapia e tinha dito pra ela, minha filha, é tão bom, o dia que tu precisar, a mãe paga pra ti. Tu só me diz. A mãe quer que tu faça. Aí ela foi assim como última oportunidade para Deus. Quando ela começou, ela disse que ficou lá no fundo, né? Na agapoterapia, assim, lá no último lugar. Sem sentir nada. Aquele vazio, aquele deserto, aquela apatia, aquela tibieza, tudo, né? Zerada. E a Reinalda começou a cantar, começou a falar, ela falou assim, tem uma música, eu acho que é uma música evangélica, que fala que Deus está no barco, e ela começou a falar uma ministração que a Eliana gravou no DVD. Nossa! Acredita? Deus está no barco, mas ele já vai se levantar. Porque a Eliana canta a música, e no meio ela começa a ler a palavra e ela faz, não sei como é que chama, um improviso, assim, como é que é aquele negócio que tu começa a cantar a palavra, tu cria na hora uma melodia. Ele está dormindo, mas ele já vai acordar. E a Reinalda falava, evangélica essa música. E a Eliana pensava, a música é minha. Essa música é minha. Essa música o Espírito Santo me deu na gravação do DVD ao vivo. Senhor, tu tá aqui. Tu tá aqui. E ela foi ali assim, no primeiro dia, Deus já arrombou. E daí ela escreveu essa canção da experiência de voltar para Deus, que era ali o lugar dela, não era longe como ela queria, sabe? Que ele mesmo ia refazer as forças dela da caminhada. Então, por isso que ela canta, né? Recebe, estava com saudade de eu me afastei quando eu mais precisava. Tu vê uma pessoa de muita oração, sou muito fã da Eliana Ribeiro, mas às vezes a gente, né? Com certeza. Por cansaço, não, vou parar de rezar, vou dar um tempinho, me deixa aqui, quietinha. E esgotamento, né? Às vezes a gente vai se esgotando, assim, é um cansaço junto com muitas frustrações e às vezes um adoecimento e todas as circunstâncias vão indo para um lugar assim, né? Mas que também é um lugar conduzido por Deus, se a gente for pensar. Porque às vezes Deus nos leva para esse lugar e é ali naquele lugar que conhece Deus muito mais profundamente. E a gente mesma também, né? A gente mesmo também se conhece nesse lugar, né? É. E é impressionante que esses lugares de deserto onde Deus nos forma, depois ele nos usa como instrumento, né? Porque eu mesma fui para a agapoterapia quando a Eliana Ribeiro gravou um vídeo dizendo que era bom. Então a experiência dela, né? Deus nos leva para esses lugares para que a gente leve outras pessoas também, né? Se transforma e gera vida, né? Gera vida. Das nossas mortes interiores e da ressurreição que Deus faz em nós, vem vida para fora, né? Isso é muito lindo, né? E muito sobrenatural também, né? Se a gente for pensar assim, que às vezes são nos momentos de maior dor, de maior desespero, de maior dificuldade, que depois Deus transforma para gerar vida em outras pessoas. Isso é muito lindo, né? Isso é muito maravilhoso. Só ele para fazer isso. Só ele. Especialista nisso. Vamos rezar então, Kátia Kiss. Vamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente explicar para as meninas, né, como é que vai funcionar a nossa novena, né, Kátia? Fazem 2 meses que a gente tem feito live na primeira quarta-feira do mês, né? Que a gente tem um grupo de oração aqui para mulheres na minha cidade, né? Que é as Sentinelas, e a Kátia vem para cá, né? Toda com a graça de Deus, né? A semana que vem a Kátia tá com a gente, então a gente tem um grupo presencial. Eu vou nem seja de barco. É porque só a chuvarada. Que dia. E aí a Kátia sempre vem para cá e a gente faz essa reunião de oração presencial. E aí, em uma dessas noites, né, que a gente não conseguiu fazer, né, Kátia? A gente fez a live. Isso. E aí a gente vai continuar fazendo as lives uma vez por mês, né? Então, toda primeira quarta-feira do mês, a gente faz a live para mulheres, né? Rezando juntas. E aí, esse ano, a gente já tinha feito... O que a gente já tinha feito juntas? Só as novenas, algumas novenas tuas que eu participei, né? Não, a gente fez 2 ao Espírito Santo em janeiro e maio. Não, antes disso. Eu só tinha participado, assim, uma coisa inteira, a gente fez a primeira vez juntas só a novena, né? Antes era todas as novenas de Santa Diana, eu te chamei. Era as novenas de Santa Diana, né? E no final do ano passado, eu comecei a sentir uma urgência, assim, né? Da gente fazer a novena do Espírito. Eu e a Kátia, a gente já é devota da novena da Beata, né, Kátia? Já é uma devoção pessoal. Minha, Kátia... como de muita gente, né? Uma novena muito maravilhosa. E a novena, o Espírito Santo, até comentei com a Kátia, eu sempre tive uma devoção por causa da mãe, né? A mãe sempre foi muito devota do Espírito Santo. E umas 2 vezes por ano, assim, a mãe rezava comigo a novena, o Espírito Santo. Só que a gente rezava uma super antiga, já falei isso em outras novenas, que era um monte de folhinha, assim, sabe? De tipo folheto de missa, assim, era uma novena gigante. E aí a mãe ainda, para dar uma caprichada no negócio, chegou a uma certa altura da minha adolescência que ela dizia, não, nós vamos rezar isso aqui de madrugada. Lembra disso, mãe? Eu vi que a mãe entrou. A mãe, nós acordava 3 da madrugada para rezar a novena. E a mãe não se dava por satisfeita de a gente só rezar a novena, tinha que cantar os cantos, gente do céu. E aí eu tinha até aula no outro dia. E a gente acordava e ela falava, tá, agora vamos cantar. E nós cantava lá as musiquinhas, pedindo o Espírito Santo. Eu mais pra lá, pra cá. Mas a gente fazia aquela novena. E sempre foi um tempo de muita graça na nossa vida. Sempre foi. A gente sempre fazia, assim, era uma coisa meio... Não tinha uma data para fazer, mas de vez em quando a mãe dizia, vamos fazer, nós fazíamos, né? E aí... no final do ano passado, né, Kátia? Eu comecei, Kátia, vamos fazer a mãe aí, a Gorete, ela própria. A própria! Que Frei Gilson, a dona Gorete já faz há 20 anos oração da madrugada. Não, Frei Gilson que não sabe. Frei Gilson não era nascida, a dona Gorete já estava rezando. Já tá me esculachando, né, Kátia? Frei Gilson é novo. Frei Gilson é novo. Tu tá brincando? Ele é muito novo. Tá. Eu acho que ele tem 30, não sei, algo assim. Novena. Ah, mas eu tenho 40, né? De frente também já é demais, né, Kátia? Aí, eu comecei a sentir esse senso de urgência da gente fazer, da gente encerrar o ano passado, assim, para começar o ano. E não tinha, a gente não conseguia fazer, né, Kátia? Foi assim, fim de ano, né, gente? Fim de ano, A novena em dezembro não tinha como. Mas quando começou janeiro, eu disse que o Kátia e a gente rezava e era muito forte no meu coração aquela sensação, assim, eu comecei a aloprar a mente da Kátia, vamos fazer. E aí a gente fez no horário que a gente conseguia, né, Kátia? 5 da tarde para conciliar as nossas 2 agendas, assim, as nossas rotinas, aquele é o horário que a gente consegue fazer. E a gente fez a primeira novena, o Espírito Santo, juntas. E foi extraordinário, né, Kátia? Foi, demais. Foi, assim, ela deu o tom do nosso ano, assim, né? De coisas que a gente ainda está colhendo da novena de janeiro, né? A gente ainda está colhendo graças, milagres, aberturas de portas que Deus abriu. Eu nem sei nem... É tão profundo, né, Kátia? Eu acho que uma expressão que traduz um pouco essas 2 novenas
foi aquilo que o Espírito Santo revela o que está escondido, né? Exato. Uma coisa até que foi trágica, mas ao mesmo tempo era uma providência de Deus, que tinha uma participante da última novena que a gente fez, É que o verdade. marido estava desaparecido, tinha Exatamente. desaparecido em janeiro, nós estávamos em maio, ninguém tinha notícia se estava vivo ou não, e ela rezando todo dia, né, Jéssica? E todo mundo ajudando. Vamos rezar para Deus mostrar onde ele tá. E claro, a gente pedia para ele voltar para casa, mas por fim não foi esse desfecho. Mas Deus trouxe o que estava escondido. Trouxe. Deus fechou aquela história. As novenas foram de muitas graças, foram Aqui, ó. graças extraordinárias. A Betina mora nos Estados Unidos, Jéssica. Foi o testemunho dela que eu te mandei. Que ela queria que a gente fizesse para ela convidar as amigas, porque ela tinha provado de muitas graças. Maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Agora, né? Daí foi em janeiro, depois em maio a gente já tava com o coração de novo. É hora, é hora, é hora, vamos fazer, vamos fazer. E aí agora, já faz umas semanas, né, Kátia, que a gente tá assim, de novo. Kátia, vamos lá. Eu te encho o saco, né, Kátia? Não é nada. Aí eu digo assim, Kátia, acho que é pra fazer de novo. Vamos fazer a novena, vamos fazer a novena. E aí a gente já começou a rezar, né? Para Deus confirmar pra gente, assim, se era o tempo de fazer. E Deus deu palavras muito fortes, né, Kátia? De graça, de bênção. Só que eu e a Kátia, a gente não tava conseguindo conciliar a nossa agenda, né? A gente não conseguiu se organizar. A Kátia com muita coisa, eu também. Todas as coisas, assim, difíceis. Mas aí veio no coração hoje de manhã, eu falei com a Kátia, veio no meu coração a inspiração da gente fazer um pouco diferente, assim, né? Da gente fazer uma novena. Ontem de manhã, né? Ontem de manhã. Ai, foi ontem. Foi ontem, né? Óbvio que foi hoje. Tá. A nossa dificuldade era encontrar 9 dias seguidos. Né? Essa é a dificuldade. E aí eu ainda estava na função de me mudar, a Kátia estava na função do trabalho dela, da enfim, tantas coisas. Amanhã eu também viajo no feriadão, a gente não conseguia se organizar, né, Kátia? E aí veio no coração, então, a inspiração da gente fazer 9 meses de novena, né? Uma gestação com o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo gerar uma vida nova na gente. Então, a nossa proposta é convidar vocês para fazer 9 meses, né? E eu achei tão bacana, né? Porque hoje é dia 1º, né? E é de todos os santos, assim, né? Como é que é, né? Que o Espírito Santo é que faz os santos, né, cara? Faz os santos. Eu achei tão significativo, porque eu não conseguiria fazer isso, né? Mas é aquela coisa que vem de Deus e que traz as pequenas confirmações, assim, né? A palavra da liturgia de hoje, meu Deus, é tão extraordinária falando sobre o Espírito Santo. E eu só fui vendo no decorrer do dia. Não foi uma coisa que a gente combinou, né? Mas que veio, que brotou do coração de Deus. Então, e fico feliz porque a gente vai terminar o ano numa moção com o Espírito Santo e já começar o ano nesse sentimento, assim, até de deixar... porque, né, Jéssica, para nós é o ano civil, mas para Deus é o tempo da graça. Exatamente. Aí, tipo assim, fechou o final do ano que eu não conquistei, meu Deus, que lástima, acabou. Não, é o Kairos, o tempo da graça de Deus. Eu acho que pode ficar com esse significado, né? Claro. E assim, Kátia, pelos significados que o fim de ano tem para muitas pessoas, começa agora novembro e terminando novembro, começando dezembro, para muitas pessoas é um tempo de muita dificuldade emocional, afetiva. Para quem teve perdas, para pessoas que nunca viveram bem essas datas, são datas que podem ser grandes geradoras de angústia para muitas pessoas. Com certeza. Eu sinto assim, a graça de Deus vindo em nosso auxílio, né? Para nos dar força, para nos dar cura, para nos dar vida nova neste tempo, né? Nesse momento. E aí a proposta que a gente pensou é viver o mês inteiro meditando aquele tema, né? Então hoje a gente vai fazer o tema do primeiro dia. E durante todo esse nosso mês, a gente voltar nesse tema, a gente voltar nas palavras desse dia, viver esse mês, né, imersos nessa graça do Espírito Santo, nessa meditação, né, na meditação daquele que seria o primeiro dia, vai ser o primeiro mês, o segundo mês e assim por diante, né, a gente viver esse tempo, assim, com o Espírito Santo. Se já foi tão... Claro que dentro desses 9 meses, em algum momento, né, Kátia, nós vamos encaixar de novo, fazer as novenas corridas de 9 dias, claro, porque é bom de fazer, porque é importante pra gente. Mas também,
a Beata Helena Guerra fala sobre isso, né? E, na verdade, a grande missão da Beata Helena Guerra era tornar o Espírito Santo conhecido e amado, né? Então, também é uma resposta que a gente pode dar, né? Convidar mais pessoas para fazer novena, convidar mais pessoas para trazer para esse tempo de graça, né? Que sempre é na nossa vida, né? Deixar o Espírito Santo nos conduzir, né? Amém. Bom. Amém. Amém. Então eu vou ler. Quer ler o que tu quer Não que eu tem leia? Eu leio? nada aqui, minha filha, não achei. Então, tá. O que eu quero dizer é que a novena, com as meditações, eu acho que tem no link da minha bio, Tem. do Espírito Santo que a Kátia colocou lá. Então, depois é bacana que quem não tem, entra ali no linkzinho que tem na minha bio e baixa a novena, porque daí tem todas as orações, né, Kátia? Tá bem completinho as meditações que são de tanta riqueza. E aí, durante este mês, dá pra gente voltar sempre, né? Na meditação e na oração do primeiro dia, que são lindas, que é o que eu vou ler agora pra gente poder rezar juntos. Tá bom. Então, assim, hoje, o primeiro dia, o tema é as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes, e nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão dessa verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque me ama e me ama infinitamente. Por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã das coisas da terra? Tu tão amada por Deus, como poderia não aproveitar teus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti. E viverias desde agora toda em Deus. Eita! Eu prefiro! É perfeito demais. Eu sei quase de cor, de tanto que eu já rezei. A minha novena ela é toda arriscada. Marcada. Toda marcada. Aquela parte do um Deus se ocupa de mim, parece que o coração da gente expande, né? Exatamente. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. Eu acho que uma das maiores graças dessa novena, e principalmente do primeiro dia, que pra gente vai ser o primeiro mês da novena, né? E mergulhar neste amor. É conseguir se dar conta do quanto que a gente é amado por Deus. Né? O Espírito Santo, olha, é inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade. É inacessível por sua natureza, ele é Deus, mas ele se torna acessível pela sua infinita bondade, pelo desejo que ele tem de estar perto da gente, principalmente para as almas que o desejam. E aí vem a comunicação com o Espírito Santo, que eu acho de todas as coisas algo muito fantástico. Porque é um Deus... semana passada, é maravilhoso esse primeiro dia, né, Fê?
É a meditação que mais mexe com o meu coração. Assim, tem uns dias que a Beata dá na cara da gente, mas esse primeiro dia ela começa adoçando. ela começa adoçando. Porque a gente compreende a correção quando a gente compreende o amor, né? O amor, verdade. O amor, a correção quando vem é por amor. E sabe que eu... Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Ah, tá, me lembrei. Semana passada eu falei... Foi semana passada, foi. Eu e o João fomos convidados para falar no Encontrando ECC aqui na nossa cidade, né? E aí eu falei sobre a minha mãe e a forma como a minha mãe me apresentou Deus, né? E a minha mãe me apresentou Jesus, me apresentou Deus Pai, me apresentou o Espírito Santo como pessoas. Não como uma ideia, não como uma força, não como algo abstrato, mas uma pessoa, né? Alguém que quer se relacionar comigo, que me ama e quer um relacionamento comigo. E a minha mãe fez isso quando eu era muito pequena. Mas me marcou profundamente e até hoje me marca porque eu entendo que Deus é alguém. O Espírito Santo, ele é alguém. Ele quer ter um relacionamento conosco. E num relacionamento a gente conversa, a gente se comunica, né? A gente quer fazer parte da intimidade. Olha só, o Espírito Santo, ele quer ser íntimo nosso. Ele que nos conhece melhor que nós mesmos, né? Que pode nos ensinar os caminhos, que pode nos dar os caminhos da graça, que facilita o nosso caminho, que facilita o nosso entendimento, até dentro dos relacionamentos. Tudo, todas as graças, ele é a grande graça, né? Ele quer se tornar acessível, ele se torna acessível, né? E aqui diz, a elas se comunica de modo inexplicável. Inexplicável. Aí diz aqui, ele as enche de si, a sentir sua presença, com luzes, inspirações, consolos, confortos, graças de todas as maneiras. Olha o que é o convite de Deus para nós, né? E nesse primeiro mês de novena, né? É uma aproximação com o Espírito Santo que ele pode falar conosco. Que ele quer se comunicar conosco, né? Nos enchendo de graças de todas as maneiras, trazendo consolo para o nosso coração, conforto nas nossas dores, força nas nossas fraquezas, se comunicando conosco. E sabe que hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Isso aqui de que Deus, ele se comunica com a gente de modo inexplicável e ele desce para a nossa realidade. Hoje de manhã eu tive que fazer um deslocamento, peguei um Uber e aí, né, sanguínea, né? Tava conversando com o motorista e conversando do tempo, começa a conversar do tempo, né? Quando eu vi, ele tava me contando uma história da família dele. E ele disse assim, tu pode achar loucura, ele falou, mas sabe que uma vez, quando eu era criança, a gente com muita dificuldade financeira, ele falou, né? Faltava dinheiro para as coisas. E a minha mãe não tinha dinheiro para comprar um tênis para mim na época. E eu acho que ia ser aniversário dele. E ele não tinha um calçado, ele não tinha um tênis, ele precisava de um tênis novo. E ele disse que a mãe caminhando na rua e dizendo assim, meu Deus, por favor, me ajuda. Meu Deus, por favor, me ajuda. Me dá uma luz, me ajuda de alguma maneira. Eu preciso comprar isso pro meu filho. E aí ela caminhando na rua e olhando para baixo, daqui a pouco ela chutou um pacotinho e juntou e tinha dólar dentro do pacotinho. Gente, sei lá, 1990 e picos, né? Da onde isso, né? Eu olhei para os lados, ninguém na rua. E ela achou aquele valor, né? Ela foi numa casa de câmbio, trocou e conseguiu comprar o tênis para o filho. Ele disse assim, ele disse assim, né? Isso me emociona até hoje. Muitas pessoas podem pensar, né? Que não é verdade, ele falou, mas a minha mãe sempre rezava muito, a fé da minha mãe me emociona, a minha mãe é uma mulher que acredita muito em Deus, né? E aí eu disse pra ele, eu acredito em ti, porque isso aconteceu também na minha casa. A mesma coisa, claro que não foi dólar que a gente achou, mas eu lembro que a Bruna precisava de um tênis, a minha irmã, e não tinha o dinheiro para comprar, era exatamente assim, era uns calçados, ela precisava do dinheiro. E eu não lembro se foi a mãe ou se foi a Bruna que tropeçou no exato valor na rua, assim, né? E encontrou aquele valor ali e comprou. Ele achou aquilo muito emocionante, né? Nós dois contamos a mesma história, né?
Claro, dali eu já falei, olha, porque Deus é presente, né? Deus escuta a nossa oração. Olha que coisa linda, né? Aquelas mães ali trabalhando, ralando, a mãe dele camareira, a minha faxineira, dando conta, fazendo uma oração sincera, né? E um Deus que vem em auxílio imediatamente, que se comunica de um jeito inexplicável. Que explicação a gente pode dar para isso, né? Se não um Deus atento àquela necessidade naquele dia, naquele momento. E eu tenho certeza, Kátia, se a gente começa a conversar, muitas de nós vão ter testemunhos assim. Alguns maiores, outros menores, às vezes nas pequenas coisas. E essas são as coisas mais gostosas de ver, na minha opinião, né? É naquelas coisas do cotidiano, naquela coisa que eu não tô dando conta há semanas, e aquele dia eu pedi, Espírito Santo, me ajuda aqui, Espírito Santo, ir lá. E quando a gente vê, a gente já deu conta daquilo. Às vezes é uma tarefa, às vezes uma conversa complicada, às vezes uma coisa que a gente precisa viver na presença de Deus, né? E do Espírito Santo, ver Deus se comunicar com a gente nas pequenas coisas, né? E quando a gente tem intimidade com ele e acontece algo assim, ele mesmo nos revela que é ele. Uhum. A pessoa que recebe a graça, ela não tem dúvida, porque o Espírito Santo faz, sou eu. Porque é ele que estava lá no quarto ouvindo aquela súplica, aquele pedido. Sabe que eu sempre me incomodava quando eu via testemunhos, tipo assim, meu Deus, já é a 10ª vez que a pessoa prega, ela conta a mesma história. Ou tipo assim, ai, porque quando eu me converti, e parece que durante toda a vida não experimentou nada. Quando a gente tem uma relação com o Espírito Santo, tu pode contar um testemunho de hoje, tu tem um de ontem, semana passada, mesmo o tempo todo, porque ele não para. Ele quer se derramar e dar graças todos os dias. Para que todos os dias a gente dê glória a Deus pela ação dele na nossa vida. Ele não para de trabalhar nunca, né? Jesus falou. E essa realidade, assim, sabe, Kátia, que às vezes que sempre toca o meu coração, assim, sempre. Eu sempre tive uma relação, assim, muito, né, da formação que a minha mãe deu, de uma relação com Deus, assim, muito de um Deus que é amoroso. Eu nunca tive, assim, essa visão de Deus Pai, um Deus malvadão, essa coisa toda, assim, que muitas pessoas têm. Eu não tive essa visão de Deus pela forma como a minha mãe falava de Deus, assim, né? De um pai amoroso, tudo. Eu tive a graça de ser evangelizada muito pela minha mãe e pelo meu sogro, né? O Luciano, assim, é um homem de Deus extraordinário. Meu sogro, assim, sempre pregou maravilhosamente bem sobre o amor de Deus. Eu lembro, tem coisas que eu lembro da minha infância, que o meu sogro falou, que até hoje eu lembro, por exemplo, das características do amor de Deus, super querigma, assim. Eu lembro da voz dele falando, né? Amor incondicional, um amor pessoal. Tinha aquelas características do amor de Deus, e do Luciano falando aquilo, como é bom, né? A gente ter a graça de ser evangelizado por pessoas assim tão extraordinárias, Sabe né? que eu não tive essa experiência, Jéssica. Eu não... Assim, sempre de igreja, comunhão, mas eu me lembro que caiu minha ficha quando na renovação, uma vez eu li numa apostila que dizia a diferença da fé, não sei qual, e a fé carismática. Eu tinha aquela fé, ok, Deus fez o mundo, ok, ele existe, mas essa fé de que ele está na minha vida, ele está agindo hoje, ele me ama, isso eu descobri já era adulto. E isso eu acho que é uma das graças, assim, mais extraordinárias que eu recebo da minha educação. Foi a minha mãe me educar dessa maneira, e eu estar dentro de um meio de pessoas tão boas, né? Verdadeiras, de fé tão autêntica, né? O meu sogro é a mesma pessoa, assim, né? Um homem de testemunho, maravilhoso. E também, quando ele falou do Espírito Santo, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar, assim, diretamente do Espírito Santo, que foi meu sogro que falou, né? E ele falava, a gente tem que desejar o Espírito Santo. Só o que a gente precisa é desejar, é desejar. E aqui fala, a Beata fala, né? Que ele se comunica com aqueles que o desejam, né? Não é com aqueles que têm uma super capacidade, uma super habilidade, né? Uma história de vida, assim, intacta. Sem toques, né? Uma vida perfeita, uma vida toda ordenada. Não, é para aqueles que desejam a presença dele. Então, não importa a condição que eu estou hoje. Isso é uma coisa que eu lembro muito de ser evangelizada, assim, quando eu era criança, de ouvir eles falando. Não importa como a gente chega, né?
Não importa o que eu fiz, se eu quero hoje uma comunhão com Deus, se eu quero hoje reescrever a minha história, Deus está disponível para mim hoje como eu estou. Eu tenho que desejá-lo. Desejar essa presença, desejar esse relacionamento. E por mais que eu tivesse toda essa ideia, assim, todo esse... Eu não sei se é porque eu sou sanguínea, eu tenho que estar sempre sendo reafirmada algumas coisas para eu me lembrar. Sempre me toca muito ouvir que Deus me ama. Sempre. É sempre maravilhoso, sabe? Um Deus se ocupa de mim. Essa visão de que Deus está atento à minha vida. Às vezes a gente pensa que a nossa vida escapa da mão de Deus, né? Às vezes a gente, inclusive, tira a nossa vida da mão de Deus. A gente está indo no caminho, a gente está fazendo o que é certo, a gente está tomando as decisões ali no caminho de Deus, mas algumas coisas começam a dar errado, as dificuldades, as circunstâncias da vida são difíceis, a gente pega e pensa assim, quer saber de uma coisa? Vou eu resolver isso. Vou eu dar conta disso, vou voltar a fazer coisas erradas que eu fazia. A gente vai lá e retoma de novo a nossa vida da mão, porque a gente pensa que escapou, né, da mão de Deus. Mas a nossa vida não escapa da mão de Deus. Jamais. É que a forma e o caminho que Deus nos conduz, né, também tem suas cruzes. Não há como entrar no céu sem carregar a nossa cruz, mas Ele também nos capacita para carregar a nossa cruz, né? E quando eu olho, quando eu leio isso assim, Deus se preocupa em me fazer o bem, eu consigo entender, inclusive, que as dores, as cruzes, as dificuldades destes males, Deus olhando para estes males, se preocupa em me fazer o bem. Com estes males. Apesar destes males, apesar das dificuldades, nestas dificuldades, onde eu estou hoje, na minha circunstância hoje, aqui, Deus se preocupa em me fazer o bem. Eu não estou sozinha. Deus está atento. Deus está me olhando, né? O desejo pela minha perfeição, e vamos pensar aqui que a perfeição é a santificação, né? A predileta ocupação quer dizer que Deus se ocupa em me santificar, né? É a ocupação de Deus. A predileta ocupação de Deus é santificar a minha alma. Olha que coisa mais profunda. Ele trabalha em mim. Pensa sempre em mim. Não cessa de trabalhar por mim. Olha a profundidade que é isso. A gente pensa que Deus está tão longe às vezes, né? E a gente esquece que a gente que é batizado é templo do Espírito Santo. Ele está aqui, né? Ele está aqui. Ele quer nos conduzir porque nos ama e nos ama infinitamente. A gente nem sabe o que é amor, né? A gente dá uma suspeitada aqui nessa terra. Dentro dos nossos egoísmos no que é o amor. A gente arranha um pouco o que é o amor, né? Mas Deus nos ama e nos ama infinitamente. Ele é o próprio amor, né? E por isso, aqui diz, né? Sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Olha que lindo. Eternos e amorosos cuidados de Deus. Às vezes, esses cuidados de Deus serão correções. Serão passar por um momento de seca, de cruz, de deserto. Mas se nós estamos com Ele, nós estamos debaixo dos seus cuidados. A gente não precisa ter medo, né, Kátia? Por mais difícil, por mais pressionado, às vezes que a gente começou já a novena, né, trazendo essa realidade, né, das dores, das dificuldades, do cansaço, do esgotamento, né? De às vezes estar num lugar que a gente não queria estar, tá passando por coisas que a gente não queria passar, tá passando de novo por coisas que a gente não queria passar, ou estar ainda passando por coisas que a gente já gostaria de ter vencido, que já gostaria que tivesse mudado, né? Mas é nessa condição mesmo que Deus vem em nosso socorro e que nos ama ali, naquele lugar, né? Que vai cuidar da gente ali, vai nos consolar ali, e vai nos dar força para passar por esse tempo, porque tudo passa, vai passar, né? Mas enquanto a gente está passando por aquilo ali, o Senhor está conosco, né? Vem em nosso auxílio. Deus quer estar conosco, né? Amém. Amém, Kátia? Amém, Jéssica. Jéssica, sabe que eu não tenho vergonha de falar que para mim me deixar ser amada por Deus é um processo que ainda me exige muito, né? Talvez porque eu levei muito tempo sem conhecer a Deus verdadeiramente. Porque eu sou lenta nos meus processos também. E por conta da minha história, né? Porque
a gente esquece que esse mundo, ele é um mundo perecível, ele não é o reino de Deus ainda. Nós estamos carregando as marcas do pecado original, marcas de dor, de sofrimento, que não eram do desejo de Deus. A gente não desperta e Deus assim, o que eu vou mandar hoje de ruim para ela? Mas na nossa cabecinha muito infantil, fica ainda aquela confusão. Deus não cuidou de mim, Deus não me ama. Se ele me amasse, por quê? Eu me lembro que era uma das coisas que, quando eu fui para a renovação, eu me lembro que eu tinha esse pensamento. Se Deus realmente existisse, eu não teria essas dores no meu coração. Né? Então, é um processo de eu enxergar que naquelas dores que ele não desejava para mim, que ele não sonhou para mim, porque ele sonhou para mim o paraíso, ele estava lá para me levantar. Então, é um processo, né? De avançar. Um dia veremos face a face. Por enquanto, vamos passinho em passinho. E essa semana, olha como são os detalhes. Eu fui rezar e aí me veio aquele pensamento, eu não estou rezando certo, eu não estou agradando a Deus. Eu acho que essa oração, não, eu estou rezando errado, Deus não está se agradando da minha oração. Eu estava de joelhos, daí eu deitei e falei, não, Deus me ama tanto que ele amou a minha oração. Eu assim, não, eu tô sentindo, eu vou relaxar agora, eu vou só me deixar amar. Então, é um processo que o Espírito Santo nos conduz para desfazer até essas confusões do que a gente entende de Deus e do que ele realmente é. Eu sei sim que tu me ajudou muito nisso de falar assim, Kátia, Deus é fiel, Deus não muda, né? Quantas vezes Deus não muda, ele é fiel, enfim, ter presente essas características, eu acredito. E essa experiência que eu tive agora, eu lembrei, eu te falei que essa frase da Beata estava na minha cabeça nos últimos dias. Um Deus, então eu vou pegar para mim isso, né? Para esse mês ficar trabalhando isso. Um Deus me ama, um Deus se ocupa de mim, ele cuida de mim. A predileta ocupação dele é a minha salvação, é cuidar de mim. Que eu acho que isso é a maior fonte de cura, mais que remédio, mais que terapia, mais que qualquer coisa. E tu sabe, Kátia, que agora tu estava falando, eu estava lembrando uma coisa. Durante alguns momentos da minha vida, depois da infância, porque quando a gente é pequeno, né, tudo é tão simples assim, né, tudo é tão puro assim, a gente se entrega assim, né. E aí depois eu fui crescendo, fui vivendo meus perrengues e eu lembro que eu passei por um período que eu pensava assim, essa coisa da oração não agradar a Deus, que cometi meus pecados, fiz coisas erradas, e aí eu confessava, eu já não estava vivendo aquilo, mas a culpa do que eu tinha feito me prendia num lugar de que para minha oração agradar a Deus eu tinha que ser muito santa. E eu não era, né? Não era. Não sou. Não sou. E aí eu ficava pensando assim, não, mas agora que eu fiz essa coisa errada, não importa nem que eu tinha confessado, não importa nem que eu não estava fazendo mais. Aquele assombro e aquela culpa, aquelas culpas antigas que nem era arrependimento, porque arrependimento a gente vai lá, arrepende, confessa e vamos lá. E, gente, o arrependimento é o que a gente tem que ter, né? Mas era um sentimento de culpa, de remorso, e parecia que não importava o que eu fizesse. Existia uma distância imensa entre eu e aquele amor de Deus. Eu já não era aquela criança naquela pureza, naquele sentido. Eu nunca mais ia ter aquilo. Eu tinha isso, sabe? Eu ficava pensando assim, meu Deus, agora eu queria sentir de novo aquilo lá. Mas agora eu já fiz tantas coisas erradas e daí não importava o que eu tinha confessado. Daí não importava. Eu queria... E a gente vai idealizando um tipo de fé, um tipo de oração, um tipo de pessoa para agradar a Deus. Deus só vai gostar da minha oração se eu for assim. Se eu rezar igual a Kátia. Se eu for comungar todo dia na igreja. Não, se eu só vou domingo na missa, já não tô agradando. O negócio tem que ser missa diária. Se eu não tenho missa diária, meu Deus do céu, então eu não tenho missa diária. Sabe? A gente vai criando umas coisas mirabolantes. O encardido também ajuda nisso, né? O pecador. Ele fica nos acusando de erros do passado, às vezes, de coisas que a gente já arrependeu, que a gente já confessou, que a gente nem faz mais. Que a gente não tá nem no nosso radar para fazer mais. A gente não quer aquela vida. Mas ele fica jogando aquilo na nossa cara como se Deus tivesse deixado de nos amar por aquilo que a gente fez. Como se os nossos erros tivessem diminuído o amor de Deus por nós. A intensidade. Como se Deus tivesse ficado decepcionado com a gente. Né? Como se a gente fosse grandes porcaria pra decepcionar a Deus, né? A gente é tão grande, né? Seu orgulho imenso, assim, nossa, o meu pecado é tão grande. Ai, eu sou tão grande que a misericórdia de Deus que fala, que dura para sempre, que é eterna, que é imensa,
não é maior do que o meu pecado. Meu pecado é maior do que tudo, né? A gente entra nessas paranoias. E eu lembro que tem uma palavra que, que é Deus, né, falando do povo dele como a vinha, né, que ele cuida dele. Ele diz assim, dia e noite eu a vigio e nada tenho contra ela. Quando eu lembro que eu li essa palavra assim, caiu assim, sabe, no meu coração. Deus olha para mim dia e noite e me vigia, me cuida. E ele não tem nada contra mim. Porque eu usei essa palavra, sabe, igual remédio mesmo, assim, que tu toma todo dia, várias vezes. Eu lembro que eu deixava minha Bíblia aberta até que aquela culpa, até que aquela acusação fosse embora. Dia e noite eu vigia, nada tem contra ela. Eu dizia, Deus não tem nada contra mim, Deus me ama. Deus não tem nada contra mim, Deus Cara, me que ama. Pra mim, forte. Deus me ama. Porque senão a gente entra em idealizações de como eu tenho que ser para Deus me amar, e isso é de uma estupidez imensa da nossa parte. Porque, como eu disse, a gente nem arranha o que é o amor de Deus, a gente nem sabe o que é amar direito. Porque o nosso amor impõe condições para a gente amar as pessoas, a gente impõe condições para amar as pessoas. A gente quer amar só o que é amável, não é assim? É. Amar o que é amável. A gente só quer amar o que é docinho pra gente. A gente só quer amar aquilo que às vezes é do laço do nosso sangue, né? A gente escolhe quem amar do jeito que amar, a dose de amar, a gente ama ser amado de volta. Então, na verdade, a gente não conhece o amor verdadeiro, né? A gente arranha muito, 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 muito de longe o que é o amor. E o amor de Deus, né? O amor que vem de Deus, Deus que é amor, ele é o próprio amor, ele não precisa de nada disso. A gente nunca vai decepcionar ele. A gente nunca vai ser feio o suficiente para ele querer fugir da gente, né? Não tem nada que a gente faça que vá fazer com que Deus nos ame menos, né? É a gente que se afasta, nunca ele que se afasta, né? Ele não tem nada contra nós. Esse primeiro dia é um dia de voltar correndo para os braços do Pai, né? É um dia de voltar como um filho pródigo, de voltar correndo, né? Cara, o que é essa parábola do filho pródigo? Ele é fantástica, tão cheia de detalhes, né? Tão cheia de detalhes, né? Tira essa roupa suja, põe uma roupa nova. A gente sabe que a roupa, né, na Sagrada Escritura fala da nossa dignidade diante de Deus. Então ele estava comendo a lavagem, ele queria comer a lavagem dos porcos. Ele tinha gastado tudo. Ele desperdiçou tudo. O pai vê longe ele voltando. E pega esse meu filho e faz festa e põe anel no dedo. Gente, essa é a festa de Deus Pai para nós, né? Não tem nada contra nós. A gente só tem que voltar. A gente só tem que desejar. A gente só tem que querer. E às vezes a gente vai vindo num passo que é devagar mesmo, né? Às vezes a gente foi tão longe que o caminho para voltar é um caminho mais difícil, né, cara? Uhum. Compreender as coisas, entender que eu tenho, por exemplo, até na vivência dos sacramentos, às vezes a gente está voltando para Deus, a gente nem entende a vivência dos sacramentos. Por que eu preciso ir na missa domingo? Uhum. Por que eu tenho que confessar? Se a gente não conhece essas coisas, então, às vezes é um caminho devagarzinho que a gente vai fazendo, mas com esse desejo de estar perto, o Espírito Santo vai nos dando as respostas e vai nos conduzindo nesse caminho, né? E tu ia falando assim, nosso coração vai se enchendo, né? O quanto que o amor nos eleva mesmo, né? Eleva a nossa própria autoestima, a nossa forma de ver a vida. Experimentar esse amor nos faz mais fortes, mais corajosos, mais dispostos, mais vivos. A gente vê que a gente tem valor, porque Deus nos ama. Sabe que essa coisa assim, né? Às vezes tem um valor verdadeiro, né? Não esse valor fake. Não esse valor assim de rede social, sabe? Eu coloco assim em primeiro lugar, não, nada disso, né? Mas o valor de ser filho de Deus, de ser filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Aí tá o meu valor. Eu sou templo do Espírito Santo, né? Eu sou casa de Deus, a minha alma é morada de Deus. Cara, eu não sou qualquer coisa. Pode ser que todas as minhas escolhas, várias das minhas escolhas tenham me levado para lugares que eu me fiz de qualquer coisa, que os outros me trataram como qualquer coisa. Agora, na relação com Deus, essa relação nos eleva, né? Porque eu sou filha. Eu sou filha, eu não sou qualquer coisa. Eu sou filha de Deus, né? Ah, o pai da terra não amou. A mãe da terra não amou. Fui abandonado, não fui querido.
A gestação na barriga da minha mãe não era nem desejada. Nada disso mais importa pra gente quando a gente compreende que o amor verdadeiro e o amor maior a gente tem. E isso foi uma grande cura na minha alma, porque quando meu pai foi embora, eu era criança, já falei isso várias vezes, mas eu me sentia abandonada e eu sentia a dor da rejeição. E, cara, a dor da rejeição é uma dor muito horrível. É muito horrível se sentir rejeitado, sabe? Com certeza, eu acredito assim que nem era o que o meu pai, né, tava vivendo de me rejeitar. Ele tava vivendo os processos dele, a separação dele, os problemas dele. Nem foi intencional me rejeitar, né? Mas era o que eu sentia, né? Foi um abandono, né? E muitas vezes até a gente sabe que existem rejeições que são intencionais. Pai e mãe não querem. E aquela dor da rejeição é uma dor que destrói com a gente. A gente se sente muito sem valor, muito abandonado no mundo, muito solto no mundo, né? Às vezes até um término de casamento gera essa dor, que é uma dor muito profunda, de tu não ser suficientemente amável, né? Eu não sou amável. Eu não sou boa o suficiente, né? Eu não sou digna de amor, porque se quem tinha que me amar não me amou, então o que eu tô valendo? O que vale a minha vida? O que vale a minha história, né? E eu lembro que quando a minha mãe me falou do amor de Deus, e ela leu para mim Isaías 43 e disse que Deus me amava incondicionalmente e que eu era cheia de valor e que Deus me amava demais, que eu era preciosa aos olhos de Deus. Cara, aquilo ali, essa realidade mudou o meu entendimento da vida. Eu digo isso sem sombra de dúvida. Porque eu entendi que eu tinha valor. Que por mais que meu pai da terra não estivesse me dando, não quisesse estar comigo, não estivesse presente, aquilo gerasse uma dor imensa no meu coração, existe um pai que não abandonava. Existe um pai que não abandona. Existe um pai que ama. E o Todo-Poderoso, não é qualquer pai. É o Todo-Poderoso. É o Criador do céu e da terra. É o pai que mais importa. Esse me ama incondicionalmente. Tinha? Eu tinha ali uns 9 anos, 10. Eu era bem pequena. Mais nova que os meus filhos hoje. E foi a mudança, assim, foi a grande virada de chave para todas as outras coisas da minha vida, para eu entender esse amor de Deus até hoje, né? Por isso que quando eu falo para os pais, né, sobre apresentar Deus para os filhos, né, eu sempre falo isso da minha mãe, né? A minha mãe não estava vivendo um momento fácil, né? Era uma mulher sozinha, que tinha sido deixada, abandonada mesmo pelo marido, né? Porque o pai foi embora no abandono mesmo, assim. Ela sozinha, comigo com a minha irmã pequena, trabalhando de faxina, morando de favor em casa emprestada. Nada era fácil para minha mãe. Nada era fácil. Ela era a pessoa que mais podia dizer assim, jogar tudo pro alto e dizer não dou conta, né? Não dou conta. Mas ela colocou ali Deus como o alvo e a meta, a salvação da nossa alma, nos deu uma educação super intencional, né? E nos levou para Deus, se apegou em Deus e nos levou para Deus, assim, né? Sempre com essa visão, assim, de Deus. Então, a gente não tem isso aqui que a gente queria ter. A gente queria ter o pai, ela queria ter o marido, a gente não tem isso. Mas a gente tem Deus. E Deus é maior e Deus vai dar conta. E estamos aí. Sobreviveu, né? Com a graça de Deus, né? E não nos perdemos neste caminho, assim, né? Conseguimos construir também, eu, a minha família, minha irmã, a família dela, né? Tudo nesse exemplo, nessa educação da minha mãe, assim, de apresentar Deus como alguém, uma pessoa, um pai amoroso, é alguém que nos ama. E a gente, né, precisa lembrar disso hoje, né, Kátia? E esse é o convite do mês, né? A gente vai rezar agora, vai fazer um clamor pra gente encerrar a nossa live, que a gente vai conversar. Uma hora tu tinha que fazer uma live com a tua mãe, né? Fazer a Dona Maria Gorete falar. Cara, essa mulher é santa, eu sempre falo. A mãe, eu acho que dá. Ela é uma gigante. A mãe é uma gigante de oração, a mãe é uma gigante de fé, a mãe é uma gigante de testemunho. Muito, eu sempre gosto de falar e de honrar a fé da minha mãe, né? Porque ela tinha uma intenção, né? A educação da minha mãe era nos educar para o céu. E ela cumpriu isso, né? Ela fez isso. Botou lá a minha melancólica, rígida, pra caramba, botou aquilo ali, vamos, e foi, né? Estamos aí, né? Esperamos. Tá nos netos. Já tá nos netos, né? Que coisa linda, glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Então, vamos rezar. E Vamos, esse é eu o não, convite mesmo, né, tu Kátia? vai abrir para o pessoal colocar pedido de oração. Eu tô vendo aqui que as pessoas estão interagindo, né? Falando do testemunho muito Eu acho forte. importante a gente colocar os pedidos de oração. Uhum. Acho importante, inclusive, vou pegar depois, vou colocar. Eu acho que eu vou colocar caixinha também. Amanhã eu vou abrir a caixinha no meu Instagram para todo mundo que quiser colocar intenções. Daí eu vou anotando e vou trazendo. Eu acho muito importante, sabe? Essa coisa da gente ter as intenções, né? E a gente pode ter intenções, né, nesses 9 meses, que eu acho que vou dar uma sugestão, né? Vamos lá, né? Claro que tem intenções muito específicas, né? As mulheres que desejam gerar, né? Gestar, né? Isso. Sempre uma intenção forte, né? Até pelo grupo da Santa Giana, a gente está sempre ali vendo, né? As intenções de saúde. Mas eu queria convidar para a gente trazer as intenções de alma, sabe? Aquelas pessoas que precisam de conversão, aqueles casamentos que precisam de restauração, para a gente rezar esses 9 meses, assim mesmo, trazendo para o Senhor gestar essas almas, para o Senhor gestar, gerar vida nova, sabe? Vamos clamar, assim, eu sinto da gente gastar esses nossos 9 meses que Deus nos convida, né? Clamando o Espírito Santo sobre todas as nossas intenções. A gente vai começar a rezar agora, né? Eu já vou começando a rezar. Quem quiser ir colocando já aqui as intenções, a gente já vai rezando. Eu vou fazer a oração aqui do livrinho, que eu acho que é uma oração que completa bem, e a gente encerra numa oração espontânea. Isso. Ó Espírito Santo, eterno amor, esta pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta pensando em vós. Ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem, agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de pedir-vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores, e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor, e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Sim, Espírito Santo, nós clamamos essa graça de corresponder ao amor do Pai, ao teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, toma agora os nossos corações, todos os sentimentos que nós temos agora no nosso coração, finalizando essa live, esse nosso primeiro dia do primeiro mês de novena. Nós queremos te pedir durante todo esse mês, Espírito Santo, a graça de te desejar. Nós precisamos que venha de ti essa graça. A graça de nos aproximarmos de ti, de conhecer-te, de conhecer o teu amor. Nós pedimos, Espírito Santo, que tu venha te comunicar conosco, falar conosco. Entregamos, Espírito Santo, nas tuas mãos também todas as nossas intenções. Cada um que está rezando agora, cada um que coloca aqui a sua intenção, todas as intenções que cada um traz no coração, cada pessoa que vai assistir essa live ao longo do mês e vai trazer neste momento as suas intenções, as suas necessidades. Nós pedimos, Espírito Santo, restaura as nossas vidas, as nossas histórias, traz curas espirituais, curas psicológicas, mentais, afetivas. Vem, Espírito Santo, em auxílio das dores dos nossos corações, curando os traumas, as barreiras, traz a cura da ansiedade, da depressão, do desinteresse pela vida. Vem, Espírito Santo, em socorro de todas as travas, de todos os medos, de todas as nossas dificuldades. Colocamos aqui os nossos filhos, os maridos, os pais, mães, familiares, aqueles que nós trazemos no nosso coração, que nós amamos. Clamamos, Espírito Santo, vem em nosso socorro e vem em nosso auxílio. Vem gerar em nós vida nova,
paira sobre nós, sobre as nossas histórias. Vem, Espírito Santo, sobre cada um que está orando agora, cada um que vai rezar essa novena. E alcança a família de cada um, alcança os enfermos, os diagnósticos, os laudos, aqueles que necessitam de intervenção na saúde, de intervenção em exames, precisam fazer exames e não estão conseguindo, precisam fazer cirurgias e não estão conseguindo, precisam comprar medicação, precisam que faça efeitos, tratamentos. Vem, Espírito Santo, em socorro dos enfermos. Nós colocamos na tua presença, Espírito Santo, todos os enfermos e pedimos que seja um mês de curas extraordinárias, que sejam 9 meses de restauração da saúde física, mental, espiritual, emocional. Vem, Espírito Santo, vem em socorro dos sofredores, dos enfermos, dos cuidadores, dos familiares dos enfermos. Vem em socorro, Espírito Santo, traz a força, a restauração da saúde mental e emocional dos cuidadores, da saúde física. Vem, Espírito Santo, em socorro de todos aqueles que sofrem. Vem, Espírito Santo, em socorro daquelas mulheres que desejam, que têm pedido a graça da gestação, de engravidar. Vem, Espírito Santo, sobre estes casais, trazer vida a estes ventres. Vem, Espírito Santo, cura os corações destas mulheres, aquelas que tiveram perdas gestacionais, todas as dores, a dor no coração destas mães que perderam seus filhinhos. Vem, Espírito Santo, trazer o consolo. Vem trazer o consolo a todos aqueles que perderam entes queridos, todos aqueles que estão na dor do luto, do sofrimento da perda. Vem, Espírito Santo, vem trazer o consolo, aquele consolo que só tu podes dar, Espírito Santo. Vem trazer, Espírito Santo, novos significados às nossas dores. Vem restaurar a nossa história. Vem, Espírito Santo, sobre todos aqueles, todas as situações, pessoas que têm situações na justiça, que estão esperando situações de processo, de liberação de situações na justiça. Nós colocamos isto diante de ti, Espírito Santo. Rezamos esta novena por todos que precisam dessas intervenções na justiça. Tu sabes tudo. Tu és o justo juiz. Vem em socorro dos injustiçados, Espírito Santo. Vem fazer justiça aos teus filhos e filhas. Colocamos diante de ti, Espírito Santo, todas as situações difíceis que nós temos vivido, todas as pessoas que precisam de intervenção na sua vida profissional, todas as pessoas que têm portas fechadas, os desempregados, os endividados, aqueles que estão, os empresários que estão com suas empresas no vermelho, na dificuldade econômica. Nós clamamos, Espírito Santo, vem trazer vida nova também aí, na vida profissional. Vem abrir as portas, vem trazer as graças que cada um necessita. Vem, Espírito Santo, de maneira toda especial, nós clamamos sobre as famílias, sobre os casamentos. Traz a restauração conjugal, familiar. Vem, Espírito Santo, sobre os casamentos. Vem restaurar os relacionamentos de marido e mulher. Vem afastar todas as pessoas mal intencionadas. Todo adultério. Vem, Espírito Santo sobre os casamentos, sobre os relacionamentos amorosos. Vem, Espírito Santo, em socorro daquelas mulheres que estão clamando pela restauração dos seus casamentos, que tem o marido já fora de casa, já em outro relacionamento de adultério. Vem, Espírito Santo, intervir nestas situações. Restaurar os casamentos, os matrimônios. Vem gerar arrependimento nos corações dos pecadores. Vem, Espírito Santo, e traz a revelação da verdade do Evangelho. Convence os corações, os nossos corações, da verdade, trazendo arrependimento, desejo de voltar para Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre os nossos filhos, sobre os filhos perdidos, sobre os filhos que estão nos vícios. Vem, Espírito Santo, vem em socorro das mães que choram e rezam agora por seus filhos enfermos, por seus filhos perdidos. Todas as mães que se sentem perdidas, os pais na educação dos seus filhos. Vem em socorro, Espírito Santo, vem nos trazer o socorro
para bem educar os nossos filhos, para bem dirigir a educação dos nossos filhos. Vem Espírito Santo sobre as nossas crianças, sobre os jovens, os adolescentes. Vem Espírito Santo, vem curar, vem libertar, vem trazer um encontro pessoal com o Senhor Jesus para essa geração. Vem trazer a proteção física e espiritual para os nossos filhos. Enfim, Espírito Santo, nós te entregamos todas as realidades que nós vivemos, todos aqueles que nós amamos, que nós nos preocupamos. Nós clamamos agora, vem Espírito Santo e faz o extraordinário. Faz aquilo que nós não podemos fazer, vai aonde nós não podemos ir. Vem Espírito Santo, vem transformar todas as situações. Vem Espírito Santo nos dar força para carregar a nossa cruz. Vem Espírito Santo nos dar força nas circunstâncias difíceis, nos sofrimentos que nós vivemos hoje. Vem Espírito Santo, vem pela intercessão da Virgem Maria, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem ficar conosco este mês. Nós clamamos a graça de, durante todo este mês, viver na tua presença, Espírito Santo, de sermos sensíveis à tua presença. Amém. Amém. Ô, Jéssica, desde o início da oração eu senti um grande combate, assim, um espírito de incredulidade, sabe? A gente vai orar, mas aí já vem, não, mas não vai acontecer, não vai rolar, como que vai ser? E agora tu falou da Virgem Maria, eu sentindo isso, né, meditava que Nossa Senhora, quando o anjo anunciou, ela não era um espírito de incredulidade como é a gente, mas ela lançou aquilo, mas eu não posso, humanamente eu não posso. Como aí, se dará isso? E aí o anjo diz, não, fica tranquilo, o Espírito Santo vai fazer tudo dela, então tá. Então essa é a nossa resposta também com a palavra, né? Encher a nossa mente com a palavra. Como se dará isso? Não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Ele vai. O Espírito Santo pode. Então, pedir. Parece impossível, daí o anjo diz, né? Para Deus nada é impossível, até tua prima, tua parenta tá grávida. Então a palavra vem nos socorrer na nossa incredulidade, para que a gente tenha ousadia de orar e pedir. Parece impossível para nós, não sabemos como vai ser, Deus sabe. Deus sabe. E é tão maravilhoso que quem faz é Ele, né? Não é a gente. É o Espírito Santo. Só a nossa entrega e o nosso sim. O que Maria fez foi o sim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. É uma entrega, né? E tu sabe, Kátia, que eu sinto isso assim, né? Que é um mês da entrega. Amém. A gente se entregar, né? Eu vou colocar a caixinha para a gente colocar os pedidos e eu e a Kátia vamos aí ao longo desse mês, né, trazendo, lembrando um pouco, lembrando o que a gente vai meditar. E eu convido para todos os dias a gente fazer a oração do Vinde Espírito Santo, que foi a que eu comecei. Para que essa oração a gente mantenha, né? Todos os dias a gente faça essa oração, né? Ao começar o nosso dia, a gente faça essa oração pedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E que a gente se lance, assim. Eu acredito que eu sinto isso, eu senti isso na primeira novena muito forte, eu sinto agora de novo, assim, né? E é uma experiência que a gente vive com Deus, sabe? É uma experiência. Coisas muito sensíveis, a gente vai ver que é Deus que está fazendo. A gente vai ver, Deus se revela, Deus vai deixar a gente ver. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, por toda essa noite, por toda essa graça, por esses 9 meses, Senhor, que Tu tens para nós, de vida nova. Te agradecemos, Senhor, por rezarmos aqui juntas. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue precioso nos cubra agora no céu. Cele as nossas vidas, as nossas famílias, afaste de nós todos os males físicos e espirituais. Amém. As nossas casas, as nossas mentes, os nossos corações, lava-nos com Teu sangue, Senhor. Guarda todas essas graças que nós recebemos, Senhor. Esconde todas essas graças, as revelações, debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Amém. E agradecemos a intercessão da Virgem Maria. Sabemos que recebemos por ela que é a mãe medianeira de todas as graças. Sabemos que as graças que nós recebemos essa noite e receberemos ao longo destes 9 meses também virão a intercessão da Virgem Maria. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Vou postar a oração. Alguém colocou ali que eu não sei. Vou postar. Vou terminar aqui, já vou postar a oração. Deixar marcadinho a Kátia. A gente vai colocar também essa reflexão de hoje. Vou colocar depois nos stories. E semana vamos fazer uma artezinha para colocar no feed a oração. Perfeito, perfeito. Daí tu matou a pau, Kátia Kist. A gente salva. Isso aí. A gente vai dar um jeito e pra nós vai ficar tudo aí, gurias. Tu viu vai um tá grito tudo aí. de gol? Não. Não ouvi. Então tudo louco. Olha só, para as gurias que estão daqui, semana que vem tem grupo para mulheres às 8 da noite ali na igreja de Atlântida, né? E a Kátia que estiver tá lá com a graça de Jesus Cristo, nós vamos rezar ao vivo este mês. Certo, gente? Deus abençoe. Eu ia dizer amanhã às 7, mas não é. Ai, eu vou fazer a campanha de oração pelos casamentos e maridos. Vai sair. Daqui a pouco eu digo quando que vai ser. Certo? Boa noite, Kátia Kist. Te amo. Também te amo muito. Tchau, gente.